É isso que é a igreja de Cristo Jesus Cristo. E nós entendemos que quando nós entramos em uma situação de arrependimento, Jesus diz, Deus diz, a promessa está feita e agora eu vou concluir. Aleluia! Jacó, ele se encontra com Deus no vale de Jabó, saindo da casa de Labão, com medo do seu irmão que fez a promessa: quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. A linhagem de seu irmão Esaú, a linhagem de Edom, ela vai servir a linhagem de Davi, que seria a linhagem de Jacó. E agora, muito tempo depois, a promessa vai se cumprir. Como o maior vai servir o menor. E aí vai se cumprir no livro de 2 Samuel. Nós vemos nessa história a situação de quando Jacó está saindo do ventre da sua mãe, após o seu irmão sair. Naquela época, o primogênito ele ganharia algumas regalias. A regalia que ele ganharia sendo primogênito, ele recebia 2 porção dobrada da herança de seu pai. Jacó, logo naquela época, nascendo já com a sagacidade, ele pega na perna do seu irmão e tenta chegar primeiro, mas não acontece isso sobre a vida dele. Mas quando a promessa de Deus vai acontecer, se nasce Esaú primeiro do que Jacó. Como o maior vai servir ao menor? Esaú, ele é o maior porque ele é maior em idade. Jacó é menor porque é menor em idade. Alguns minutos antes dos seus nascimentos, alguns minutos de diferença. A história ela vai ter total retorno daquilo que haveria de acontecer. A promessa ela continua sobre a vida de Jacó. Só que quando Isaac ele vai entender que ele está velho, ele vai começar a ter algumas mudanças em seu corpo. A primeira mudança da ocasião que ele vê naquela época é a mudança nas suas vistas. Aos seus olhos já não veem nada, já não enxergam nada. Nós entendemos nessa leitura, nesse texto, que Isaac já é um homem velho, ele já entendia que já estava findando, e é o que ele diz. Ele chama Esaú, sendo como primogênito, e ele diz: olha, eu já estou ficando velho e eu preciso passar aquilo, a sua primogenitura, e te abençoar. Logo, Rebeca escuta que isso está acontecendo e vai chegar até o Jacó e vai dizer: olha, Jacó, eu escutei uma conversa de seu pai, que ele disse para o seu irmão Esaú para pegar uma caça, fazer uma comida bem gostosa, e após isso o abençoaria, passaria a primogenitura para ele. Só que antes dessa certa feita, nós entendemos que Jacó ele já tinha feito como que Esaú entregasse a primogenitura para ele, trocando por um prato de lentilha. Só que isso não era oficial. Esaú falou para ele: não, pode ficar com a primogenitura. Não era oficial. Jacó ele queria que o seu pai colocasse a mão sobre a cabeça dele. E quando Jacó fica sabendo disso, ele escuta a voz da sua mãe e vai e coloca uma pele de animal, sendo Esaú o seu significado peludo e ruivo. Ele vai entender que nós vamos entender que naquela época Esaú era peludo e Jacó era liso, não tinha nenhum pelo. A sua mãe vai dar uma ideia para ele colocar o pelo sobre as suas costas e também nos seus braços. Quando ele vai chegar diante de Isaac, e Isaac vai dizer: quem está aqui? Ele vai dizer: sou eu, Esaú. E vai estender e vai comer aquela comida, aquele guisado, aquela porção preparada, bem preparada para enganar. Isaac não está enxergando, mas Jacó ele está próximo a Isaac. E aí Isaac vai perguntar: é você mesmo, Esaú? É você mesmo que está próximo a mim? Jacó ele vai ter a oportunidade de falar a verdade pela segunda vez. Só que Isaac não está enxergando a Jacó, mas só que o Deus vivo estava. O nome Jacó ele vai significar suplantador. Suplantador vai trazer o significado de alguém que passa para trás. Se nós vemos nos dias de hoje alguém que engana, ele vai ser conhecido como alguém que passa os outros para trás. Esse aí ou essa aí passa os outros para trás. É alguém que é suplantador ou suplantadora. Pessoas que enganam.
E o pecado, o mal de Jacó, mesmo tendo uma promessa sobre a tua vida, era enganar para chegar ao limite daquilo que ele quer para a sua vida. Ele quer tanto que não se importa de fazer mal. Ele quer tanto que não se importa de trapacear. Nós vemos nos nossos Jogos Olímpicos alguém ser multado ou ser tirado da competição, porque ele vai lutar contra o seu oponente. É um fraco lutando contra o forte. Por quê? O mais fraco ganhou. Mas por que ele colocou doping na bebida para ele beber? Ele aplicou algumas coisas sobre a vida dele, sobre o corpo dele, para se tornar alguém forte. É um fraco vencendo o mais forte. Era o que aconteceu, mais ou menos, que aconteceu aqui. Jacó estava vencendo Esaú e estava longe procurando uma caça, achando que aquilo que veria sobre a vida dele ia chegar. Só que quando Esaú chega diante do pai dele, Esaú vai se deparar com uma notícia não muito legal. Ele vai chegar: está aqui, pai, a comida que eu preparei. Isaac vai olhar para ele e vai dizer: seu irmão esteve aqui e eu proferi a bênção sobre a vida dele. Jacó estava abençoado, mas por motivos errados. Porventura a promessa de Deus que foi proferida antes do nascimento deles não aconteceria? Precisava trapacear? Não precisava. A promessa, ela seria cumprida. E eu quero dizer para a igreja nesta noite: se Deus falou algo para a tua vida, não faça como Abraão, não faça como a sua esposa Sara, que tentou burlar aquilo que Deus falou para eles. Tentou burlar. A situação de Jacó agora, mesmo com a bênção sobre a tua vida, era essa: ele tinha a bênção, mas não tinha nada. A única coisa que ele tinha era uma pedra, e essa pedra ele pegou e colocou à sua cabeça. Nessa situação ele adormece, e como diz a história, ele tem uma visão, um sonho muito bonito, a qual uma escada muito bonita ia até o céu. E ali descia anjos de cima e subia anjos de baixo para cima. E eu quero perguntar aqui nesta noite: será que Deus não é onipresente? Não é onisciente? Para estar lá em cima e também estar aqui embaixo? Ele enviava anjos de baixo para cima e enviava anjos de cima para baixo. Jesus, ele vai dizer assim: o meu pai trabalha até agora, porém eu também trabalho. O que Jesus estava querendo dizer: olha, ele está trabalhando lá em cima e eu aqui embaixo. Ele me deu toda a autoridade. Ele estava dizendo: aqui eu estou ganhando alma. Quando ele se assentava aos pecadores, alguém dizia: ele se assenta com os pecadores, e ele logo dizia: olha, se os sãos não precisam de médicos, mas os doentes sim precisam. Jesus, ele entendia que ele tinha um poder na terra, e quando ele estava aqui, o poder de Deus se manifestava sobre este lugar. Então Raabe, uma mulher lá de Josué, uma mulher que estava em Jericó, totalmente uma prostituta, e ela estava totalmente fora da sua salvação, mas uma coisa salvou a vida dela. Quando ela vê que tinha 2 espias totalmente perdidos naquele lugar, ela diz: entra. Quando eles entraram, ela diz: olha, e os espias todos temerosos, não entendendo e com medo da promessa de Deus não acontecer. Só que ela olha e entende que o Deus daqueles rapazes era maior do que todas as suas preocupações. E ela vai dizer assim: o seu Deus, o vosso Deus, é Deus lá em cima e também é Deus aqui na terra. Ele batalha lá em cima e também batalha aqui na terra. A preocupação daqueles espias logo foi embora, e a promessa se estendeu através da vida dela. Segundo o que nós olhamos aqui, estudamos, Jesus, ela vem da linhagem dessa mulher. Jesus, ele nasce da linhagem dessa mulher, porque ela creu no Senhor, que é poderoso no céu e é também poderoso na terra. Jeremias 23 diz assim: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? O que Deus estava querendo dizer a Jacó: olha, Jacó, eu sou Deus aqui de cima, mas também sou Deus aí embaixo. E logo após isso ele vai liberar uma promessa, e vai dizer assim: olha, a mesma promessa, eu creio que a mesma promessa de Abraão vai cair sobre a vida dele. E Deus vai dizer assim: eu vou fazer de você pai de grandes nações. Aleluia!
Jacó fica logo animado, ele vai dizer assim: se o Senhor, vai fazer um voto, se o Senhor me dá comida para comer e água para beber, eu vou servir ao Senhor, voltarei à casa do meu pai e darei todo o meu dízimo ao Senhor. Ele vai ficar animado. Só que nós vemos Jacó correndo e fugindo de uma situação a qual ele mesmo havia trazido para ele. A Bíblia diz que Deus abençoa Jacó de tal forma, que ele não acredita e nem começa a acreditar naquilo que Deus estava fazendo sobre a vida dele. Ele parte dali e vai para a casa de Labão. Labão, ele é um homem que começa a passar Jacó para trás. Lembra que eu disse? Jacó é aquele que passa as pessoas para trás. E eu tenho que falar isso aqui. Aquilo que nós fazemos no mundo, na terra, tem consequência. Quando às vezes as pessoas dizem assim: mas a igreja não cria uma associação, não vai contra para correr lá e correr aqui. A igreja, ela precisa fazer isso. Mas por mais que a igreja ajude algumas pessoas, elas estão em situações que elas mesmas pegou com as próprias mãos e foi lá. Precisa de quê? De arrependimento. É por isso que a igreja vai com as cestas básicas, vai com as marmitas, mas precisa pregar o Deus que precisa ser glorificado e adorado. O arrependimento, ele vem diante de tudo aquilo que nós fazemos, até mesmo na casa do Senhor. Porventura, se nós fazemos para Ele, não nos arrependemos, nós estaremos só fazendo. E aí Jacó, ele precisava se arrepender, porque o seu tio, ele começa a o enganar. Ele fala: olha, se você trabalhar por Raquel por alguns 7 anos, eu vou entregar ela para você. Quando ele trabalha 7 anos e ele pensa que vai receber a sua bênção, lá vai Labão entregando a sua irmã Lia. Ele almejou uma mulher muito bela, muito bonita e mais jovem. O seu tio Labão entregou uma mulher que para ele não tinha muita visibilidade, não tinha muito interesse. Ele precisou trabalhar mais 7 anos. Ao todo ele trabalha 14 anos para requerer aquilo que ele queria. Porque por aí nós entendemos como Jacó, ele era sagaz naquilo que ele queria. Não arredava o pé de jeito nenhum daquilo que ele almejava. E o Senhor estava olhando para a vida de Jacó. Ele prometeu voltar à casa do seu pai. E agora Jacó se esquece de tudo que ele tinha prometido. Jacó agora se esquece de Betel, a casa de Deus, aonde Deus havia se manifestado com tão força a vida dele. Jacó, ele está ganhando muito, porque Deus começou a abençoar a vida dele por causa da bênção que estava sobre a vida dele. Ele começa a cuidar das ovelhas, dos bodes de Labão, e Labão faz um trato juntamente a ele, com algumas testemunhas, dizendo assim: se as listradas nascerem, será sua, mas se as lisas nascerem, será minha. Deus o abençoou de tal forma que começou a nascer só listradas. A bênção estava sobre a vida dele. E quando Labão descobriu que isso aconteceria, ele vai falar agora: as listradas das pessoas. Tem muitos empresários agora deitado em uma calçada, em cima de um papelão, porque Deus fez a promessa, mas não se arrependeu. Tem muitos pais de família que tinham futuro pela frente, deitados e esperando alguém os ajudar, porque tinha uma promessa e não se arrependeu. Deus deu corda, mas não pegou aquilo que Deus estava fazendo. Deus deu linha, mas não pegou aquilo que Deus queria fazer. Eles precisavam se arrepender. Jacó precisava se arrepender. Nós vemos que a expressão se arrepender é metanoia, do grego. E aí metanoia é mudança essencial de pensamento ou de caráter. Irmão, mudar de pensamento e também mudar de caráter, tem que se arrepender. E o arrependimento, quando você vê alguém mudando de uma hora para outra, ouvindo mudando, parando de fazer algumas coisas, talvez o mundo não entende isso, mas nós como igreja diz: esse aí está se arrependendo. Nós vemos a diferença de Judas quando ocasiona, quando ele é uma ponte
para que o Jesus crucificado fosse à cruz, ele não se arrependeu, mas sim veio sobre ele um remorso. A mesma tradução de metanoia se aplica no remorso. Mas eu não acredito muito que o remorso ele seja alguma coisa que é transformação de essência e mudança de caráter. Ele só tem remorso. Por que eu fiz isso e não muda de atitude? Por que eu gastei um dinheiro que não devia ter gastado? Por que eu roubei? Isso é um remorso, mas não muda de atitude. Jacó precisaria se arrepender. Quem é arrependido aqui nesta noite? Quem é arrependido nesta noite? Porque tem hora que o Senhor coloca cada mensagem nos nossos corações e nós dizemos, não vou pregar. Eu sou doido de não pregar? Nós somos servos. Jacó precisaria se arrepender. Ele precisaria entrar em uma comunhão com Deus. Em Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados, diga, transformados, pela renovação do vosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A transformação, ela se aplica no grego metamorfo. O metamorfo é mudança de forma. Metamorfo, ela aconteceu sobre a vida de Jesus quando ele foi transladado, ou ele foi transformado quando ele foi à cruz e desceu para conversar com os discípulos, e agora ele está transformado em um novo corpo. É alguém que tem um corpo e agora ele é transformado. Quando você vê um novo convertido, você olha para ele. Eu vejo aqui o menino João, que eu não sei onde ele está por aí pela igreja, mas quem viu o João antes, todo mundo aqui vê, eu estou trazendo ele como exemplo. Quem vê o João que chegou aqui na igreja, olha para ele e hoje vê totalmente outra pessoa. É isso que acontece em uma pessoa que é transformada. Jacó precisaria se transformar, gente. Jacó tinha uma promessa sobre a tua vida, mas ele precisaria tomar uma atitude. E ele está lá na casa de Labão. Labão, nós podemos colocar como o mundo que não quer deixar a pessoa embora. Porque quando Jacó, ele falava assim, eu preciso ir, ou Jacó, ele via alguma atitude de Jacó crescer. Porque por mais que ele estava na casa de Labão, as bênçãos ainda estavam sobre ele. Aí Asaf, ele vai dizer no Salmo, por que os ímpios prosperam? Ele vai ter uma confusão, porque ele está dentro da casa de Deus, e talvez está passando por algumas tribulações, e ele olhava lá para fora do templo, eu não sei, ele olhava para fora, para as situações dos pessoais, das pessoas que não criam, não tinha a mesma crença no Deus que ele servia, e Asaf dizia, por que, Senhor? Por que os ímpios prosperam? Era como nós olhássemos para os dias de hoje, nós buscando ao Senhor, nós buscando a Deus, por mais que nós trabalhamos, investimos, e nós vemos os ímpios, qualquer coisinha que investe, qualquer coisinha que faz, o negócio expande, o trabalho expande, e Asaf está olhando para Deus, só que quando ele entra no templo, assim como nós estamos aqui, Deus vai mostrar para ele a recompensa dos ímpios. Jacó, por mais que ele tinha uma promessa, a mesma recompensa que Deus mostrou para Asaf é a mesma recompensa que Jacó iria receber, a condenação. E ele olha para aquela situação, ele não entende, e vai haver uma situação que Deus vai chegar a Jacó e vai dizer assim, no capítulo 31 e o versículo 13, vai dizer assim, eu sou o Deus de Betel, o Deus lá da onde ele se encontrou com Jacó, onde tu ungiste o pilar, que é aquela pedra que eu disse aqui, e onde juntareste um juramento para mim. Agora levanta-te e vai para a terra, e volta para a terra da tua parentela. Se Deus não fala para Jacó, estava muito bom a situação lá. Jacó estava ganhando muito, estava lucrando muito. Como diz o outro, estava dando bom. Mas ele precisaria tomar uma atitude. Jacó agora ele sai daquela situação. Labão não consegue, não quer largar ele, porque ele sabia que as bênçãos que estavam vindo sobre a sua fazenda, sobre a sua família, eram bênçãos que estavam vindo a partir da vida de Jacó. Labão não quer largar.
E aí Jacó vai falar assim: o Senhor não deixou ele me tocar, ele me ferir, porque Deus não deixou, ele não me feriu, porque Deus não deixou. E agora, irmão, nós imaginaremos alguém que está no mundo, está lutando para sair de uma situação como essa, precisa ir até onde Deus falou com ele para ir. E agora Labão está olhando para Jacó e disse: não vai, não vai. Já viu alguém que está no mundo lutando para tentar se arrepender, para tentar mudar de vida? E quando alguém fala assim: hoje eu não bebo não, chega um batendo na porta e dizendo: vamos tomar uma, é de graça, eu pago. Hoje eu não vou cheirar cocaína, e alguém bater na porta: vamos que eu pago, é de graça. Vamos sair com mulheres, sendo casado ou sendo solteiro. Alguém vai dizer assim: não, pode deixar que eu pago. É o mundo pegando na mão de Jacó e dizendo: você não sai daqui. E quando muitas vezes o Senhor nos deu tanto livramento lá fora, como eu posso dizer o quanto dos livramentos que o Senhor me deu, a promessa estava sobre a minha vida, mas eu precisava me arrepender. Aleluia. A promessa estava sobre a minha vida, mas eu precisava erguer a minha cabeça e ir para o lugar onde que o Senhor estava me mandando ir. Porque chegava um crente da igreja tal, o outro crente da igreja tal, e dizia: o Senhor tem um plano na sua vida. Entrava no meu ouvido e saía de outra. Quantas e quantas vezes eu não vi a mão do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, cuidando, zelando, mesmo eu não tendo motivo nenhum para isso, mesmo eu não tendo nenhuma coragem de se jogar para Deus. Jacó estava longe. Aí o Senhor vai falar para ele: volta para a casa da sua parentela. É uma estratégia, tá, irmão? Porque Deus é Deus de estratégia. Jacó vai pegar as suas coisas, vai pegar a sua família, vai pegar Lia, Raquel, vai pegar as empregadas, vai pegar todos os seus bens. Jacó entrou na casa de Labão sem nada, com a mão na frente e outra atrás, como diz o ditado. Jacó está saindo da casa de Labão com bois, jumentas, famílias. Ele está saindo com várias coisas, porque a promessa de Deus estava sobre a vida dele. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite: porventura algo impossível para Deus sobre a tua vida. O seu hoje não define o seu amanhã, não. Talvez eu estou falando aqui com pessoas que estão como Jacó, não na situação de fazer o que o mundo quer, mas na situação precária, com a cabeça em cima de uma pedra, sem situação nenhuma, e dizendo: qual será o meu futuro? O ano já está passando, já vamos para 2024 e nada mudou. E eu quero dizer para você que amanhã ou depois o Senhor não pode mudar a sua situação. É, Jesus, aleluia. Tem hora que o profeta ele prega que Jesus cura e a sua casa tem alguém doente. Tem hora que o profeta prega que o Deus de Israel ele levanta enquanto alguém da sua casa está caído. É muitas vezes que nós fazemos. Por mais que Deus não supriu as minhas necessidades, eu sou profeta para dizer que Deus ele pode fazer algo sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. E por mais que entre alguém aqui neste lugar, assim como Jacó, em sua situação de pecaminosidade, precisando se arrepender, eu te digo nessa noite: se arrependa. Aleluia. O Jacó que nós vemos aqui era alguém mentiroso, era alguém enganador. Talvez você pode dizer: eu não minto, irmão. Mas tem muitas coisas. Nós falamos de transformação, e eu quero te dizer como é que alguém diz que é transformado e não muda de vida. Como é que alguém diz que é transformado e continua fazendo as coisas ou que outrora desagradavam a Deus e até hoje desagradam? Como é que alguém diz que é transformado e continua desenrolando, batendo e jogando de ladinho? Porque a igreja de Deus ela precisa ser alguém que é transformada pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Porque a igreja de Deus ela não deve ser amante do pecado, mas sim odiá-lo. Porque o solteiro ele tem que entender que ele precisa casar primeiro para se deitar com uma mulher, ou uma mulher se deitar com um homem. É isso que é a igreja de Cristo Jesus Cristo. E nós entendemos que quando nós entramos em uma situação de arrependimento, Deus diz: a promessa está feita e agora eu vou concluir. Aleluia!